Boa noite, amigos, amigas. Uma alegria estarmos aqui reunidos para estudar mais um pouquinho, falar um pouquinho os prazeres da alma. Quem é que não gosta, não pensa o tempo todo em encontrar esses prazeres no nosso dia a dia? E a gente sempre precisa agradecer a Deus, nosso Pai, ao Cristo, ao nosso anjo da guarda. Eu não sei se vocês percebem, mas eles o tempo todo tentam nos chamar a atenção para os prazeres da vida. O tempo inteirinho. Mas nós queremos de um jeito e eles propõem de outro. É curioso isso? Papai do céu, o Cristo, nosso anjo da guarda, os benfeitores da casa, todos empenhados no nosso sucesso. E a gente tentando complicar a nossa vida, porque a deles já está resolvida. A gente sempre tenta complicar a nossa. E a gente, dentro desse entendimento espírita cristão, a gente lembra que nós somos seres imortais, cheio de capítulos. Eu gosto sempre de lembrar disso, como se fosse uma novela. Nós temos uma vida. Essa vida constituída de capítulos, igual a novela mesmo, não é assim? Capítulo, né? Agora a gente está brincando que é igual o Netflix divino. Tem o Netflix divino, cheio de temporada, não é assim? Lá não tem algumas séries que é lotada de temporadas? Nós também temos as nossas temporadas, os nossos capítulos. O que nós fizemos na temporada anterior? Nas outras? Os amigos lembram o que nós fizemos na temporada 502? Aquele capítulo? E na 21? E na 300? Porque nós somos o acúmulo dessas experiências, amigos. Nós somos a nossa melhor versão, acumulando saberes, acumulando deslizes, acumulando prazeres, alegrias, e chegamos a essa versão. Eu sou a minha melhor versão, né, do Netflix divino, eu sou a minha melhor versão. E aí a gente precisa entender essa grandeza divina. Nós estamos em constante aprendizado, caminhando, buscando o quê? A felicidade. Gente, Papai do Céu é bom demais. Ele propõe para a gente a felicidade plena. Só que nós queremos viver toda a felicidade numa temporada, num capítulo. Não damos conta. Nós não damos conta. Eu quero parar com algum vício. Dá tempo de fazer em 15 minutos? 10 anos, 20 anos? A gente não precisa de todo um trabalho? Vamos lembrar da planta, da natureza. Você planta um pezinho de jabuticaba. Daqui a 15 dias tem jabuticaba? Não tem. Por quê? Porque ele necessita do seu processo de crescimento. Nós também. Estou vendo uma mocinha ali, seja muito bem-vinda. Tem jeito de hoje virar uma médica? Não, tem que estudar, não tem? Ano a ano, dia a dia, não é assim? Não é todo esse trabalho? Por que para nos tornarmos anjos, uns seres crísticos, nós vamos fazer isso numa temporada, em um mês? Não tem cabimento. Mas nós vamos, nesse momento, poder construir o que vai ser na temporada seguinte, no capítulo seguinte, não é assim? Jesus fala isso o tempo todo no seu evangelho. Porque tudo que ele propõe para a gente no evangelho, ele fala assim, vai acontecer no futuro. Se fores bons, todo o teu corpo será bom. Se fores luz, todo o seu corpo será luz. Ele não está falando que a partir do momento que você queira. Não, você tem que fazer igual a jabuticabeira. Todo dia um movimento de crescimento. E esse movimento de crescimento, ela precisa dos minerais da terra, precisa da água, precisa da chuva, não é assim?
Ou seja, nós também dependemos de um monte de coisa que Deus já providenciou. Eu gosto sempre de lembrar de uma coisa muito curiosa. A gente vai dormir e a gente fala assim, amanhã eu vou fazer isso, isso e isso, né? A gente não faz a programação para o dia do seguinte? E se não tiver amanhã? Vocês estão confiando no amanhã com base em quê? E se Deus não quiser? Mas nós fazemos planos para amanhã porque nós temos certeza que Deus não falha na parte que lhe cabe. Não é por isso que a gente levanta o pé e pisa? Porque a gente sempre sabe que vai ter o chão? A gente faz planos para daqui a um mês, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, confiando o tempo todo em Deus. E a gente vira e fala, Deus não existe. Olha que curioso isso. A gente faz planos. Mas a gente desapercebidamente, iludidamente, a gente não considera que Deus faz parte 99 ou 102% da nossa vida. E qual é o objetivo desse Papai do céu que nós confiamos tanto? E se nós não confiássemos, nós não faríamos planos para o futuro. Nós não faríamos. E aí, nesse movimento de temporadas de capítulos, nós vamos nos perguntar, estamos a caminho de uma vida, de um capítulo, de uma existência muito melhor do que essa. Muito melhor do que essa. Mas eu preciso trabalhar. É igual a jabuticabeira. Ela só vai dar jabuticaba se ela tirar os minerais, se ela aproveitar a água, se ela aproveitar o sol, se ela fizer o seu movimento todo santo dia. Se ela não fizer, amigos, ela não vai dar jabuticaba. Então a gente precisa ter essa percepção. Eu vou dar bons frutos lá na frente. Alguns já aqui. Porque a gente não sabe a temporada de cada um. Não é assim? A gente não sabe a temporada. Tem coisas que eu consigo fazer. Eu consigo não fumar, não beber. Não é assim? Eu consigo. Mas como é que foi que eu cheguei nessa condição hoje? Porque nas minhas temporadas para trás, eu entendi que aquilo não é bom. Porque o sonho de toda pessoa que bebe, que fuma, que faz outras coisas que não sejam boas, é parar de fazer, não é assim? O sonho dela não é assim? Eu vou parar de fazer isso, vou parar de ter essa vida. Todo mundo sonha de ser um anjo, um Cristo. Todo mundo sonha. Ele deve ser bom mesmo, né? Não é assim? Ser um anjo, ser um Cristo, né? Imagina, não ter que abastecer o carro mais, ir para qualquer país, não ter que pegar avião, não é assim? Estar onde quer, uma vida gostosa, tranquila, conhecendo as coisas, deve ser maravilhoso mesmo. Por isso que a gente deseja no nosso íntimo. E esse desejo não é só nosso, é uma certeza de Deus. Deus tem certeza, Ele não tem fé na gente não, viu gente? Deus tem certeza absoluta que todos os filhos dele chegará a ser um Cristo e muito mais. Quem fala isso para nós é Jesus, o Cristo. Cristo não é sobrenome de Jesus não, viu gente? Não é Jesus Cristo, não. É Jesus, o Cristo. Né? Ele fala para nós assim, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Olha o futuro, hein? Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. O que ele faz? Ajuda, serve, colabora com a gente, se entrega, é julgado, é negado, é condenado, é crucificado. E ele olha para aquele povo e fala assim, Pai, eu já disse, eu acho lindo isso, né? Ele falando da quantidade de que a gente é consciente. Ele vira e fala assim, Pai, olha só esses meus irmãos, os vossos filhos, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. E 3 dias depois ele está lá batendo papo com o povo. Olha que sensacional a informação que vem à nossa mente.
Nós estamos com medo de quê? Nós estamos receosos de quê? Porque nós não estamos vivendo. Nós viemos falar hoje de alegria. Alegria baseada nesses saberes. Está um pouquinho apertado agora, está um pouquinho áspero a vida. Olha para cima e fiquemos alegres. Nós viemos nessa temporada com algumas vivências, com um roteiro. Não é assim no capítulo da novela? O ator, quando ele vai entrar em cena, não tem um diretor que fala assim, olha, você vai ser rico, você vai ser pobre, você vai ser feio, você vai ser bonito, você vai ser aleijado, você não vai... Não tem lá? Não é assim no roteiro, lá no Netflix? Não é assim o tempo todo? Não tem um diretor que coordena tudo? Pois é, nós viemos com um roteiro. O objetivo maior é sermos felizes. Mas até chegarmos lá, de pedacinho por pedacinho, nós temos um roteiro a cumprir aqui. Como é que identificamos isso? Primeiro, papai e mamãe. Não temos? Não faz parte da nossa vida? Todo mundo aqui teve papai e mamãe, não teve? Mamãe de 9 meses, ou papai de 5 minutos, não importa. Mas teve, não teve? Todos nós temos papai e mamãe, é o nosso roteiro. Então, nós precisamos cuidar desse papai. Nós precisamos cuidar dessa mamãe. Estou vendo a filhinha ali, eu peguei você hoje de exemplo, tá? Está com o papai, está com a mamãe. Ela tem a responsabilidade de fazer papai e mamãe feliz. Alegre. Olha só que interessante isso. E papai e mamãe têm a responsabilidade de fazê-la feliz e alegre, de acordo com a lei divina. Não é de acordo com a lei humana, não. Eu quero um iPhone, eu quero um carro, eu quero isso, eu quero aquilo, não é assim? Aí a gente começa a ganhar os não. Porque Deus, ele fala não para tudo que nos afasta da felicidade. A gente precisa aceitar o sim e aceitar o não para chegarmos à felicidade. Olha como é que o esquema divino é muito bom. O tempo todo virando para nós, falando assim, não vira à esquerda não, que lá tem um buraco. Vira para a direita. Aí a gente, sabe nada, não, deixa eu virar para a esquerda. É assim? O tempo todo não temos esse... Eu lembro de meu papai e de minha mamãe. Quantas vezes eles viraram para mim e falaram assim, meu filho, não faz isso não, que vai dar ruim. Naquela época não tinha ruim não, né? Não faz isso não. E aí eu não ouvia. É a mesma coisa que nós hoje, adultos, não ouvimos a fala de Deus. Porque ele fala para nós, segue os meus ensinamentos. Se você seguir os meus ensinamentos, você será sempre alegre, sempre feliz. Me escuta. Mas a gente não quer escutar Papai do Céu. A gente quer escutar o nosso egoísmo. Porque a gente não tem essa visão de longo alcance, né? A gente é estreitinha, a nossa visão é assim, ó, pequenininha. A gente acha que a vida começou no momento que eu saí da barriguinha da mamãe e vai terminar no dia que eu deixar o corpo. Um trechinho. Não é não, amigos. A doutrina espírita vem trazer isso para nós. Jesus trouxe isso para nós. Ele mostrou que não é assim. Porque senão não estaria registrado no Evangelho. 3 dias depois, ele se junta àqueles seus discípulos e cumprimenta. Paz seja convosco. Não é assim que ele fala? Paz seja convosco. Eles se assustam. Tomé, então, até duvida, né? Só se eu enfiar o dedo, se eu colocar a mão na sua ferida. Questiona. Nós fazemos isso o tempo todo. Nós não acreditamos que somos imortais. Jesus é o grande ensinamento do seu evangelho, o ápice do seu ensinamento é a imortalidade. Imortalidade. Ele se reúne com aqueles que estavam com ele, ele fica ali 40 dias ensinando, auxiliando, fortalecendo. Gente, isso é muito interessante, porque Pedro, Mateus, Tiago, Filipe, Barnabé, eles só tiveram a certeza do Cristo
quando ele volta. Antes, eles ficaram com medo. Vocês lembram disso? Jesus é crucificado, eles se escondem dentro de uma sala, com medo de tudo. Falei, e agora? Sem o mestre, como é que nós vamos fazer? Aí Jesus volta, ressurge e fala assim, eu estarei com vocês para sempre. Está falando isso para nós, viu, gente? Não estou falando só para aqueles 12 lá com aquelas mulheres, estou falando para nós. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Nenhuma. Nós somos irmãos dele e ele se comprometeu conosco. Eu estava brincando aqui falando do telefone, mas vocês sabiam que brevemente o telefone mais sensacional que vai existir vai ser o da telepatia? Nós vamos precisar mais do aparelho. Nós vamos precisar mais do aparelho. Nós vamos nos comunicar mentalmente. Vai demorar um pouquinho, mas será assim? Sabe quando a esposa está em casa e ela tem uma conexão muito forte com o marido, ou o marido com a esposa? O marido está lá na cidade e a esposa em casa. Aí acaba alguma coisa em casa. Ela fala, nossa, meu bem podia tanto trazer isso, não é? E para a surpresa, não sei se os casados aqui já tiveram essa experiência, ou com o filho, ele chega trazendo aquele produto que estava faltando. Ah, Helô, você leu meus pensamentos? Né? É muito legal, gente, quando a gente começa a criar afinidade, ligação com o outro. Ah, eu não posso fazer isso não porque a minha mãe vai ficar chateada, eu não posso fazer isso não porque meu pai vai ficar chateado. É verdade. A gente precisa fazer e viver o tempo todo. Será que o que eu estou fazendo, Deus vai ficar chateado comigo? Esse chateado, Deus chateado aí, entre aspas, né? Mas será que ele vai ficar chateado comigo? Nós precisamos lembrar disso sempre nas nossas condutas. Será que o jeito que nós estamos vivendo a nossa vida, quando a gente desencarnar, a gente deixar o corpo, será que nós vamos ficar chateados conosco? Eu tenho esse medo, viu, amigos? Será que eu vou ficar chateado comigo, com as escolhas que eu fiz no meu dia a dia? A forma como eu tratei fulano, a forma como eu tratei ciclano, a forma como eu tratei o meu corpo, a forma como eu pensei, será que eu vou ficar chateado comigo? Porque deve ser terrível encarar a gente depois que a gente desencarna, não deve? Não deve ser um momento muito crítico? Você olhar e falar assim, como é que foi sua caminhada? Aí você olha, por isso que tem o Netflix, fica tudo gravado, né? Aí eles passam lá o Netflix da nossa temporada atual, e você olha e fala, meu Deus do céu, não acredito que eu dei tanta manota. Não acredito. Eu fiz isso com a mamãe, com o papai, com o vovô, com a vovó, com o vizinho, com o irmão, eu fiz isso tudo. Papai do céu, me ajuda, deixa eu reencarnar de novo para me arrumar isso. Que é essa misericórdia divina. Vocês conseguem entender o que nós estamos fazendo aqui agora? Antes de nascermos, nós assistimos nossa temporada passada. Assistimos. E olhamos e falamos, nossa, não, deixa eu consertar as melecas que eu fiz. Deixa eu consertar minhas melecas, deixa eu nascer. Ah lá, eu quero nascer com aquele moço, eu quero nascer com aquela moça. Deixa eles serem meu papai e minha mamãe. Mas por que você está escolhendo esse papai e essa mamãe? Gente, todos nós fizemos isso, viu? Mas por que você quer esse papai e você quer essa mamãe? Eu chutei a canela dela na outra, eu dei um cocão nele no outro. Deixa eu resolver esse negócio. Eu prometo, eu até juro que eu vou ser um bom filho. A gente não fala isso quando a gente está lá. Não, eu vou ser um excelente filho. E aí, os espíritos ficam alegres. Nós vamos falar de alegria. Os espíritos ficam alegres. Nossa, que bom que você mudou o pensamento. Então vai, nasce naquela casa. E faça a alegria do papai e da mamãe. Consequentemente, a alegria de Deus.
Porque toda alegria, toda felicidade que a gente causa na vida de alguém, nós estamos fazendo Deus, entre aspas, alegre e feliz. Bacana isso, né? A gente pensar dessa forma, ter essa visão diferente sobre o que é a vida com V maiúsculo. Vida mesmo, não é sobrevivência mesmo. Então vamos ao nosso querido livro, Os Prazeres da Alma, psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo Hamed. Esse livro é interessante que ele trata de cada tema de duas formas diferentes. Semana passada foi a alegria, que tratava dessa distância da lei divina, e hoje ele olha a alegria, traz para a gente a alegria de outra forma. Ele fala assim: é muito bom vivenciar a alegria de encontrar o tesouro escondido no campo da própria alma. Isto é, reconhecer o si mesmo, a mais profunda realidade, a vontade de Deus, que sustenta, resguarda e inspira o ser humano a progredir de modo natural e sensato. E diz o benfeitor: todos nós fomos criados pela divina sabedoria do universo para ser felizes. Alguém tem uma dúvida disso? Nós somos criados por Deus, nosso Papai do céu, para sermos felizes. Damos conta de chegar a essa felicidade que Deus promete numa temporada, num capítulo? Não. Precisamos de várias temporadas, vários capítulos. É assim? Para chegarmos aos 50 anos, tem jeito de viver 50 anos em um? Não tem jeito. Não tem que passar 365 dias, mais 365, não é assim? Não tem jeito de sermos felizes em um ano. Aquela felicidade que vamos alcançar em 50, em 100. Tanto no plano físico como no astral. E certamente por toda a eternidade. O projeto divino para nós é sermos felizes eternamente. Gente, o projeto é bom. Eu não sei se vocês entenderam o que o Papai do Céu fez. Faz. O projeto dele é bom. Eu quero que meus filhos sejam felizes. Vou construir um planeta Terra, vou construir um sistema solar, vou construir um universo. Olha só o trabalho dele. Para quê? Para a gente ser feliz. Na realidade, a alegria... pulei um trechinho aqui, vou voltar. A alegria de viver é um atributo natural de toda criatura humana, herança de sua filiação divina. Toda vez que nós estamos infelizes, insatisfeitos, tristonhos, estressados, nós optamos por não sermos felizes. Olha que curioso isso. Toda vez que a gente faz essa opção, gera em nós essa insatisfação com a forma que a vida se propõe para nós, nós optamos por não estarmos felizes. Isso é curioso. Diga, Júlio. Então elas... Não! A felicidade do cachorrinho é comer, beber, reproduzir teus filhotinhos, não é assim? A felicidade da jabuticabeira não é dar a jabuticaba, esse é o momento de felicidade dela. Ela cumpriu todo o processo dela. Olha que bacana! Não, a gente estuda na doutrina espírita que nós somos criados simples e ignorantes por Deus, princípios inteligentes, e estagiamos nesses vários reinos. Para quê? Para hoje conseguirmos cuidar desse corpo. Lembremos que o nosso corpo tem 27 trilhões de células. Quando nós fomos criados por Deus,
a gente não dava conta de cuidar de uma ameba. Né? A gente não dava conta. Aí nós fomos nesse caminhar, temporada, chegamos a essa situação hoje. Méritos nossos de aprendizado, méritos de Deus que sempre nos auxiliou. Então nós tivemos alegrias, felicidades o tempo todo. Gente, nós sempre fomos e tivemos a oportunidade de ser felizes. Hoje é que a gente questiona. Por quê? Porque a gente quer a vida do nosso jeito. E não é assim. A gente quer mudar a lei da gravidade. A gente quer mudar as leis divinas, esquecendo que essas leis divinas são para o nosso bem. Tudo, gente, vamos lembrar disso, pelo amor que a gente tem com o Papai do Céu, com a gente. Tudo que nos acontece é para nós nos tornarmos melhores. Tudo. Ah, não, mas está tendo uma guerra lá na Ucrânia contra a Rússia, não está? Mas isso não pode ser. Quando eu olho, quando alguns de nós olhamos, a gente olha lá para aquela guerra e a gente não acha que está errado? Ou a gente acha que está certo? Cada um olha e vê de uma coisa. Mas o meu olhar consegue ver a necessidade daquele povo? Eu não consigo enxergar. Mas Jesus olha para aquele povo, ele vai falar, está certo ou está errado? Ele vai falar, está certinho. Vocês estão esquecendo que no nosso Brasil, nós também já tivemos guerras? Nós estamos esquecendo disso? Nós, entre nós, já brigamos, já matamos entre nós? E a gente tem a memória meia curta. Jesus olha lá para a Rússia e para a Ucrânia. Está certo. Deixe eles aprenderem como é bom ser amoroso. O processo que eles escolheram é o da dor. Porque podia escolher pelo amor, não podia? Ele não escolheram a dor? Gente, isso é muito interessante. Vocês sabem quanto tempo a pessoa tem que estudar para ser um piloto de avião? E olha que lá são aqueles aviões a jato, né? Que a Rússia consegue construir aviões maravilhosos. E aí aquelas jovens sonham em ser piloto de caça. E aí eles começam a estudar, vai para a faculdade de engenharia, física, química, aerodinâmica, estuda aquilo tudo. Aprendem, conseguem passar naquela academia e se tornam um piloto. Não é uma pessoa muito inteligente? Não tem que ser uma pessoa muito inteligente? Aí sabe o que ele faz? Olha como é que a gente tem um problema moral, né? Ele pega aquele avião, enche de bomba e aperta o botãozinho para matar os outros. Ô, gente! Tanta inteligência, tanta tecnologia, e a pessoa solta a bomba para matar o outro. A pessoa está lá, aquele filhinho, aquele papai, aquela mamãe está em casa, cuidando, limpando, arrumando e pum! Está errado? Está certo? Não sei, porque eu não sei o que foi que esses companheiros aprontaram na temporada passada. Vamos levar então o nosso pensamento e Deus, olhando para a mesma guerra da Ucrânia contra a Rússia, o que Deus pensa? Já pensaram nisso? Deus olha para aquela guerra e fala assim, olha que belezura, meus filhinhos brincando de arminha. Meus filhinhos brincando de arminha. Daqui a um tempo, na próxima temporada, esse irmão que estava jogando bomba vai virar um pacifista do Greenpeace. Não é assim? Sabe aquelas pessoas que defendem a Amazônia, não quer que corte uma árvore? É porque na temporada 143 era ele que cortava. Aí ele desencarna. Aí chega lá e vai olhar a vida dele. Aí ele fala, nossa senhora, eu destruí tanta árvore. Deixa eu voltar, Senhor, que eu vou proteger todas as árvores. Consegue entender esse mecanismo divino? Por que a gente hoje
faz menos coisas equivocadas? Porque a gente saiu da encarnação, analisou o nosso caminhar, entramos de novo na reencarnação com novas atitudes. Se isso não fosse verdade, gente, toda criança que nasce deveria inventar a roda, se ela não tivesse as temporadas anteriores, não é assim? A gente não precisa inventar a roda, precisa? Já não foi feita lá? A gente, cada vez que a gente nasce, a gente não aprimora o que estava feito? Não é assim? A gente não vem aprimorando os carros, os aviões, não é assim? Então, era para todo menino querer inventar o avião, né? Ser um Santos Dumont. Mas não, a gente já quer aprimorar o avião a jato, supersônico. Então, olha como é que a gente precisa perceber essa questão das temporadas. Nós estamos cada dia mais fazendo as coisas de forma melhor. Por quê? Porque nós estamos em capítulo nos transformando. Bacana isso, né? Esse raciocínio, eu gosto dele, é muito lindo. E aí o Hamed continua. Na realidade, a alegria começa quando somos responsavelmente livres para ser nós mesmos. A alegria começa quando somos responsavelmente livres para ser nós mesmos. Quando tomamos o leme de nossa vida nas próprias mãos e deixamos de ser escravos de algo ou de alguém. A bem da verdade, diz o benfeitor, toda sujeição absoluta de um homem a outro homem é contrária à lei de Deus. Esse comentário está lá no Livro dos Espíritos, na questão 829. Pergunta-se, há homens que sejam, por natureza, destinados a ser propriedade de outros homens? Aí os benfeitores espirituais respondem, toda sujeição absoluta de um homem a outro homem é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força e desaparecerá com o progresso, como desaparecerão, pouco a pouco, todos os abusos. Interessante isso, né? Lembremos da abolição da escravatura aqui no nosso país. Acho que foi um dos últimos países a abolir a escravidão. E o processo da escravidão foi um processo muito, perdão da palavra, mas covarde. Porque os donos das terras dos escravos viraram para eles a partir de um dia e falaram assim, rua, fora. E eles foram expulsos, sem nenhum dinheiro, sem nenhum mantimento, sem roupa, sem nada. Olha como é que foi feita a libertação desses escravos. Por isso que a gente encontra no nosso país algumas comunidades, porque esses irmãos não tinham recurso nenhum para comprar terra, porque inclusive a terra era dos senhores, não é? Aí eles começaram a pagar o que queria para os escravos para fazer aquele trabalho que eles faziam anteriormente. Quando a gente vai estudar a nossa história do nosso país, nós ficamos abismados com o que os coronéis, os senhores, fizeram com os irmãos. Será que isso não é pior ou mais equivocado do que a guerra que está acontecendo lá? A gente precisa refletir sobre isso. Porque a gente vê guerra de um jeito, mas será que não foi? Trouxemos, pagamos para trazer lá da África inúmeros irmãos, os colocamos algemados sobre ferros e depois a gente descarta, não é? Abusamos disso. E aí a gente olha e condena o outro, esquecendo da nossa situação. Mas se tivesse sido o Telmo que fez isso, né? Porque eu posso ter feito isso na minha temporada passada. Eu não posso condenar ninguém. Eu não posso julgar ninguém, porque eu não lembro das minhas temporadas anteriores, dos meus capítulos. Mas que hoje eu preciso defender com amor, com respeito a todo irmão, isso eu já entendi.
Independente da sua cor de pele, independente da sua condição financeira, independente dos seus credos, eu preciso defender, porque eu creio que somos todos irmãos. Não é? E aí o benfeitor fala: não há homens que sejam, por natureza, destinados a ser propriedade de outros homens. Muitas pessoas acreditam que sentindo e pensando como os outros, serão mais aceitas e amadas. Outros pensam que, comportando-se de forma submissa, débil e servil, evoluirão mais depressa. Elas ignoram que, assim procedendo, estarão perdendo contato com a própria fonte sapiencial, que promove o encontro com a vontade de Deus. Toda vez que eu me desconecto de Deus, eu busco uma condição servil e débil. Toda vez que eu me afasto. Existe uma vontade divina para a vida. Precisamos estar atentos a isso. Amigos e amigas, esse livro, os livros do Chico, os livros do Emmanuel, do André Luiz, da Joana, da Amélia Rodrigues, lá da Lavra do Divaldo, são livros que tentam nos chamar a atenção para a nossa vida. Será que nós estamos dando mancada? Aí vem esses livros. Para quê? Para evitar que a gente dê mancada. O Evangelho de Jesus é um grande alerta. É um grande alerta. Ah, como é que eu vou ser feliz? Jesus veio para mostrar. Quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele fala assim, você quer ser mesmo feliz, top, top, top? Ah, quero, sim, senhor. Siga-me. Siga-me. E Jesus ainda cutuca a gente, né? Que ele fala assim, vende tudo que tens, dê àqueles que necessitam e me siga. Eu não sei qual dos três passos é mais difícil. Se é vender, se é doar ou se é seguir o Cristo. Não sei qual dos três é mais difícil. Mas o processo é esse. Eu preciso me desmaterializar. As questões materiais, as coisas materiais, são instrumentos para que a gente se torne espíritos melhores. Por favor, não se esqueçam dessa regra divina. O martelo, a enxada, é para me transformar num trabalhador melhor. Não é assim? O corpo é para me trabalhar, para me transformar numa pessoa melhor. Tudo material é instrumento para que o espírito seja plenamente feliz. E a gente inverte a ordem. Eu vou ser feliz quando eu tiver esse carro, essa casa, esse curso, não é assim? Esse telefone, a gente vive assim. E aí a gente adquire isso tudo e não é feliz. Porque essas coisas, o carro, a casa, o curso, essa coisa toda, nos dão alegria, não felicidade. Porque tem muita gente feliz sem nada disso. E tem muita gente infeliz com tudo isso. Sim, Neidinha? E a felicidade real? Uhum. Sim. Sim. Uhum. A verdadeira felicidade é saber utilizar tudo com muita sabedoria. Tudo que a gente faz, respirar, pensar, andar, o sol, a chuva, o calor, viver, isso é felicidade. Estar presente, conectado com as coisas, e entender que o sol tem uma função. Nós estamos chegando à primavera, o tempo tem que mudar.
Não tem que mudar? Nós estamos nos trópicos, não é assim? O nosso país não faz parte do trópico, tem que ter calor. Aí eu preciso do alimento, para quê? Eu gosto de comer aquela comida de R$ 150 o prato. Eu queria lembrar os amigos que essa comida de 150, 200, 500, 1000, na Copa do Mundo o pessoal está comendo ouro, não era? Olha que loucura, não é? Tudo que a gente ingere só tem uma função: virar lenha. Porque o que a gente quer da comida é energia para manter o corpo funcionando. Então, se você comer um prato de 500, de 100, de 50, ele vai acontecer a mesma coisa. Sabe quando você não tem a fornalha ali e você precisa daquele calor da fornalha, você não tem que pôr no lenha para esquentar? Tudo que a gente come é para isso, para nos dar energia. Agora, quando a gente entende que eu não preciso daquilo de 1000, mas eu preciso da qualidade, na hora que eu vou me alimentar, eu fazer um agradecimento àquele agricultor que plantou aquele arroz, aquele feijão, emitir um pensamento positivo para aquela família que transportou esse arroz, que ensacou, que comercializou, que vendeu, não sei, a gente olhar toda essa cadeia e perceber que tudo nos favorece é felicidade. Quando Jesus propõe para nós, em tudo dai graças, a gente não tem noção dessa grandeza. Gente, amigos, eu falo isso, todo mundo acha esquisito, mas como é bom apanhar. Como é bom apanhar. O ruim é bater. Aquele que te agride, que te bate, ele não tem o conhecimento que a gente tem. Então ele vai me bater, sim, com palavras, com atitudes, né, no trânsito, ele vai ser agressivo comigo, mas ele ainda não percebeu como é bom ser um bom motorista, ser um bom pai, uma boa mãe, ser um bom filho, ser um bom irmão, ser um bom chefe, ser um bom funcionário. Ainda não percebeu como é gostoso essas coisas. Isso faz a gente ficar alegre. Porque quando a gente tem esse comportamento ao longo do dia, quando a gente vai dormir, a gente não dorme um sono de rei, de rei, de rainha. Quando a gente está conectado com as coisas, a gente tem uma vida alegre, feliz o tempo todo. Mas eu preciso me conectar. E eu me conectando a todas as coisas, eu estou em conexão com quem? Com Deus. E aí eu lembro de Jesus falando para nós lá no Evangelho, quando ele conversa com a mulher samaritana, e os discípulos viram para ele e falam assim: Senhor, vamos comer? Aí o Jesus falou assim: a minha comida é fazer a vontade de meu Pai. Olha o que alimenta ele. Olha o que deveria nos alimentar. Senhor, o que queres que eu faça? A gente devia perguntar isso antes de tirar o pezinho da cama, de manhã cedo. Senhor, o que queres que eu faça? Vocês acham que vai ficar sem resposta? Vai não. Vai vir um tanto de desafios. E a gente vai, conectado com essa vontade divina, acertar, ter um dia divino. Porque nós podemos transformar o nosso dia num dia perfeito. Nós podemos e devemos estar sempre querendo transformar o nosso dia. O que nos falta é vontade. Curioso isso, né? Eu só não tenho um dia perfeito porque eu não quero. Até algum, mas fulano fez isso, falando, ele só dá conta de fazer aquilo, viu, gente? Compreenda ele naquela condição. Compreenda ele. Agora eu, sabendo desse evangelho maravilhoso, sabendo da vida eterna, sabendo que eu posso ser feliz, para que eu vou entrar na pilha dele, no pensamento dele, na ação dele? Aí a gente se transforma. Aí a gente se torna luz. Luz nesse sentido, de conexão, de percepção, porque a luz, ele clareia, não é assim?
clareia o seu modo de enxergar, o seu modo de viver, quando você acende essa luz. E essa luz está onde? É fora ou é dentro? É pela minha sabedoria, pela minha inteligência, que eu procuro isso. Né? Vamos mais um pouquinho aqui. Elas ignoram que, assim procedendo, estarão perdendo o contato com a própria fonte sapiencial que promove o encontro com a vontade de Deus. A prova disso é o Paulo de Tarso. É o que Paulo de Tarso escreveu aos Romanos. Abre aspas. E não vos conformeis com este mundo. Olha que proposta interessante. Não vos conformeis com esse mundo. Mas eu só conformo com esse mundo quando eu não tenho a visão da vida futura. Quando eu acho que tudo está aqui e não lá, eu tenho um problema sério. Por isso que Jesus fala da vida futura. Vou preparar-vos lugar. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Quando estiver pronto, virei para buscá-lo. O que Jesus está falando? Que nós vamos ficar aqui? Não. Ele está falando, não, nós estamos aqui de passagem. Passagem, nós somos viajores do tempo. Somos aqui de passagem. Então eu preciso me qualificar para quando eu for para outro ambiente, outro ciclo, outra morada, eu ser um bom morador daquele local. Eu preciso me qualificar. Gente, nós trabalhamos, chegamos no trabalho, na escola, nós chegamos lá e vamos ficar do mesmo jeito que éramos ontem? Não, não podemos. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando vossa mente. Não é transformando a casa, não é transformando a rua, é transformando a nossa mente, a fim de poderes discernir, reconhecer, identificar qual é a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que sejamos felizes. A vontade de Deus reside nas criaturas e representa um livro sagrado a ser desvendado na própria intimidade. Sustenta que trazemos em nosso íntimo a imagem de Deus, a marca do si mesmo, o self inglês, segundo as teorias junguianas. O si mesmo não é apenas o centro, mas também toda a circunferência que contém em si tanto o consciente quanto o inconsciente. Ele é o centro dessa totalidade, assim como o ego é o centro da consciência. Tudo está conectado em Deus. Deus está conectado com tudo. Carl Jung afirmava que o self preside a todo o governo psíquico. É uma autoridade suprema e é considerado a unificação, a reconciliação, o equilíbrio dinâmico, um fator interno de orientação do mais alto valor. E Hamed fala, ajustando esses conceitos do si mesmo com a fé espírita, podemos dizer que o Cristo é o símbolo do si mesmo, porque se identificou plenamente com a vontade de Deus. Por isso que ele é feliz. A representação nossa de felicidade é o Cristo. Porque ele se identificou, se transformou, trabalhou em N temporadas, capítulos, até se identificar plenamente com a vontade de Deus. O mestre reconheceu em si a vontade do Pai, visto que integrou sua compreensão do mundo exterior com aquilo que é divino em si mesmo. O fora com dentro. E integrou. A concepção católica cristã primitiva da vontade de Deus assegurava na figura de Jesus, expressa em verdade, que somente o mestre retinha a totalidade da natureza divina, através da concepção católica cristã.
Ele é denominado, até os dias atuais, pela Igreja de Roma, de Filho unigênito de Deus, não manchado pelo pecado. Por outro lado, a religião romana afirma que os seres humanos não possuem as mesmas potencialidades celestes que possuía o Mestre, uma vez que a imagem divina do homem foi danificada e corrompida pelo pecado original, entre aspas, e só será restaurada pela misericórdia do Criador. Entretanto, os guias da humanidade afirmaram a Allan Kardec que os denominados anjos, arcanjos e serafins não formam uma categoria especial à parte da natureza, diferente dos outros espíritos, e que todos nós passamos igualmente por estágios na escala evolutiva sem nenhuma distinção, prerrogativa ou exclusividade. Nós escutamos o Delano falando sobre isso. A justiça divina é tudo para todos. Tudo para todos. Não tem privilégio. Amigos e amigas, Deus vive numa eterna sinuca de bico. Vocês conhecem esse termo? Sinuca de bico, aquele constrangimento, uma situação que você é obrigado a fazer aquilo para todo mundo. Deus não pode dar duas balas para ninguém, se ele deu uma para o outro. Ou ele dá uma para todo mundo, ou dá duas para todo mundo. Mas ele não pode privilegiar um do outro, porque senão ele não seria justo. Mas a gente olha para a sociedade e fala, não, mas fulana tem isso, Beltrano tem aquilo. Nessa temporada, né? E na outra? E na próxima temporada? A gente precisa lembrar disso. Os recursos que eu tenho hoje, se eu tenho um saco de bala hoje, será que não é para me aprender a dividir com a turma da escola? Com a turma do trabalho? Será que eu não tenho a fartura? Não é para aprender a fazer a divisão? E se eu tenho a ausência da fartura? Não é para que eu me contente com a ausência nesse capítulo? Porque no outro capítulo eu posso mudar de situação. Consegue entender isso? Tudo que nos é ofertado hoje é desafio para que a gente aprenda a usar. Porque muitas das vezes, amigos, a gente reencarna com algumas situações pré-estabelecidas por nós para confirmarmos se nós sabemos viver na fartura ou na falta. Fartura ou penúria. Viver na riqueza ou na pobreza? Qual é o mais difícil? No Livro dos Espíritos pergunta isso. E o mais difícil é a riqueza. Porque você tem e tem gente passando fome. E você agarrado naquilo. Você não aprende a dividir. Quando você sair desse capítulo, como é que vai ser a sua consciência? Não estou fazendo apologia, não, viu, gente? E se eu tenho a oportunidade de nascer sem a fartura, a pobreza, não é também desafiador? Desafiador. Me contentar com o necessário. Necessário. Não viver na abastança. E continua o benfeitor falando. Não podemos conferir a um indivíduo uma criação superior ou especial em relação aos demais. Não podemos conferir. Jesus de Nazaré não é filho privilegiado de Deus, mas um ser que desenvolveu suas potencialidades em altíssimo grau, incluindo-se entre os espíritos que, abre aspas, aceitaram suas missões sem murmurar e chegaram mais depressa ao alto da caminhada. Esse Cristo superou a condição humana por sua elevada evolução espiritual. É um modelo real que todos nós poderemos atingir se seguirmos seus passos e exemplos existenciais. Repetindo a fala dele: vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. O verdadeiro contentamento fundamenta-se no fato de usarmos de forma livre
consciente e sensatamente a capacidade de ser, pensar, agir, sentir e agir. Amigos, todas as potências que nós vamos necessitar durante toda a nossa vida já está em nós. Todas as potências já está em nós. Nós não vamos ter que abastecer no meio do caminho, não. Deus, quando nos criou, já colocou tudo em nós. Ah, mas por que eu não dou conta? Porque a gente ainda não quer. É a questão da vontade. Eu posso transformar meu dia num dia alegre ou infeliz, não posso? Posso. A potência está dentro de mim. Ah, não, mas eu quero mudar o mundo. Alto lá. Cada um no seu quadrado, não é assim? Então eu preciso fazer-me feliz, aos que estão comigo, preciso auxiliar. Jesus, quando ele veio, ele fez alguém realmente feliz? Ele deu o caminho, tirou algumas enfermidades, mas a pessoa não teve que continuar caminhando? A pessoa não desencarnou? Todos aqueles que Jesus curou, ele não desencarnou? Não é verdade? Alguém ficou aqui para semente? Olha que interessante isso. A caminhada sempre continua, né? E aí ele fala: a alegria de viver está baseada na certeza que experimentamos quando reconhecemos que palpita em nós uma tarefa suprema, o self, ou o si mesmo, que é a de manter todo o nosso sistema psíquico unido e retificado toda vez que ele correr perigo de se fragmentar ou desequilibrar. Uma vez que está impressa em nós a vontade divina, estamos em contato com essa totalidade, ou poder superior. E, portanto, sua presença atrai o ponteiro da bússola interior, que nos indica o porto seguro da vida providencial. O tempo todo nós procuramos essa vontade de Deus. O que é melhor fazer? Como devo proceder? Quando seguramos as rédeas da própria existência, nós conscientes, assenhoreando-nos dela, vivemos tranquilos e felizes, e não mais necessitamos impor, comandar e controlar os outros, nem utilizar compulsoriamente a aprovação e os aplausos alheios para decidir ou agir, porquanto estamos firmados em nosso mais profundo senso de identidade com a consciência humana, consciência sagrada, perdão. Não é egoísmo abrigar na alma uma sensação de aceitação genuína e profunda de nós mesmos, nutrindo uma autêntica autoestima e uma alegria que resultam no sentimento íntimo de vivacidade e contentamento. Eu preciso gostar de mim. Eu preciso trabalhar para mim. Isso não é egoísmo, não. Eu preciso trabalhar para ser um espírito melhor daqui para frente. Eu preciso mover todos os meus recursos para que eu alcance essa felicidade proposta por Deus. No plano material e no plano espiritual. Eu preciso fazer isso nos dois estágios. Essas ideias, diz Hamed, podem de início nos incomodar ou surpreender, já que podemos associá-las à vaidade ou ao orgulho. Por sinal, escreveu o apóstolo Mateus: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Um homem o acha e torna a esconder. E na sua alegria vai e vende tudo que possui e compra aquele campo. Ele descobriu uma coisa de muito valor. E aí ele movimenta todo o recurso e compra aquele local. Eu falei, não, eu quero essa felicidade, eu quero essa alegria. E guarda para si. É muito bom vivenciar a alegria de encontrar o tesouro escondido no campo da nossa própria alma. Isto é, reconhecer o si mesmo, a mais profunda realidade, a vontade de Deus, que sustenta, resguarda e inspira o ser humano a progredir de modo natural e sensato. Há muitas formas de escravidão, diz o Hamed. Sabe aquela pessoa que não consegue viver sem ter o carro do ano? Sabe aquela pessoa que não consegue viver sem ter aquela casa limpa,
Aquela pessoa que não consegue viver sem comer aquilo na café da manhã, sem almoçar aquilo. Presa, escravidão. Há muitas formas de escravidão. Não devemos nos escravizar a nada nem a nenhuma pessoa, pois o grau de alegria é proporcional ao grau de liberdade que possuímos. O grau de alegria é proporcional ao grau de liberdade que possuímos. Dentro de nós existe um universo ilimitado dentro de nós, que infelizmente reduzimos ao mundo insignificante de nossos interesses mesquinhos, pequenininhos. Quando nos identificarmos com o Criador, o nosso Papai do Céu, a alegria passará a ser presença marcante em toda e qualquer de nossas atitudes. Olha que final bonito. Quando nos identificarmos com o Criador, a alegria, a felicidade passará a ser presença. Eu não vou procurar felicidade, ela vai estar em mim. Eu não vou procurar alegria, ela já vai estar em mim. Porque eu me conectei com a vontade de Deus. E aí, em qualquer lugar, na comunidade, no palácio, na rua, qualquer lugar, eu vou estar bem. Porque a gente reconhece que a vontade de Deus é essa. Obrigado, amigos, por mais esse nosso encontro. Que Jesus possa nos ajudar, nos iluminar nessa caminhada que é a busca de nossa alegria. Muito obrigado a todos. Nós vamos fazer a nossa prece, agradecendo por mais esse encontro de tratamento de saúde do nosso querido Cantinho de Jesus. Rogando a Deus, nosso Pai, que nos oferte a caminhada que necessitamos. Senhor, nos dê o que necessitamos para essa temporada e a temporada seguinte. Que a gente caminhe amando mais, que a gente caminhe servindo mais, auxiliando as pessoas que necessitam, com essa luz que o Senhor nos deu. Que a gente seja luz na vida dos outros, que a gente seja alegria na vida dos outros, que a gente seja sempre teu filho. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, amigos. Boa semana a todos. Daqui a 15 dias estaremos aqui para poder continuar o nosso estudo desse livro. Quem tiver oportunidade, leiam o capítulo seguinte, para que a gente possa se inteirar do nosso próximo assunto. Jesus esteja convosco, hoje e sempre. Muito obrigado a todos, viu? Gente, se alguém tiver alguma dúvida com relação à orientação aí, me avise, tá?